alegria. Quando você conquista algo que desejou e batalhou para alcançar. Pode ser um bem material, como um carro, uma casa, um celular novo. Ou uma conquista pessoal, se destacar nos estudos, no trabalho. Familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, muitos que te admiram comemoram, demonstrando que estão felizes por você. Afinal, alegrar-se com as realizações dos outros não vai apagar as suas. Mas, e quando essa felicidade vem camuflada? Inveja. O desejo de possuir um bem que pertence a outro, que pode ser tanto coisas materiais ou até mesmo virtudes e qualidades únicas de uma pessoa. Um sentimento de angústia, inferioridade, desgosto, raiva, diante da riqueza, do brilho, da prosperidade, da felicidade alheia. E hoje, com as redes sociais, ver postagens com fotos, vídeos de viagens, momentos de lazer ou em família, conquistas profissionais, estimulam a inveja em algumas pessoas, que começam a fazer comparações com a sua própria vida. Popularmente conhecida como dor de cotovelo, isso pode acontecer em algum momento da vida com qualquer ser humano. Em alguns casos, essa sensação amarga passa a ser uma obsessão. Pessoas invejosas e maldosas podem transmitir ao invejado uma negatividade, medo e até mesmo intimidação. Nem toda ameaça vem de fora. Pior ainda, são aqueles que desejam estar no seu lugar, que na maioria das vezes estão intimamente próximos. Sentimentos desde os tempos bíblicos. Abel foi morto por Caim, seu próprio irmão, que o matou por inveja. E continua matando até hoje. A crueldade vem de quem menos se espera. Foi inveja. Tudo escreve que foi inveja. Tinha muita gente que tinha inveja deles. A vendedora pode ter despertado a inveja de falsas amizades. Inveja mata, né, minha filha? Independente da intensidade, a inveja é muito mais danosa para quem a sente do que para quem dela é o alvo. Olá, bom dia. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe todos os dias a sua família, você que me assiste agora de qualquer lugar desse maravilhoso estado de Santa Catarina. Você que diz assim, olha, parece que o que eu assisti agora nessa matéria, nesse começo de programa, é a minha vida, é a minha situação. Eu me sinto invejada, eu me sinto uma pessoa perseguida, humilhada muitas vezes aqui no meu local de trabalho. Eu sinto que existe uma amarração, um peso na minha vida, que sempre quer me colocar para baixo. Eu não consigo alavancar, eu não consigo crescer, desenvolver os talentos que eu tenho. E o que eu tenho que fazer, Pastor Juliano, para que isso não tenha força, não continue agindo na minha vida? A primeira coisa é você se voltar para Deus. A Bíblia diz assim que aonde há luz, as trevas não permanecem. Quando você tem a luz, quando você é luz, quando você é uma pessoa que tem uma proteção, um pacto, então o mal não consegue te tocar. Nenhum ser humano consegue segurar brasas acesas nas mãos, porque sabe que vai se queimar. Assim é o mal, ele não toca em quem é luz, porque a luz incomoda o mal. Você que está me assistindo, você que está me acompanhando agora,
e você diz assim, como é esse pacto? Toda segunda-feira nós ensinamos o que é um pacto com Deus, a obediência à sua palavra. E estamos entregando a todos a nova aliança do pacto. E estamos aí, lutando a cada segunda-feira para que esse ano, o ano de 2024, não acabe, não termine aí como mais um ano na sua vida. A mesma história, a mesma situação. E eu te convoco para estar conosco. A prova que dá certo tem como testificar que acontece, só os testemunhos podem dizer isso. Assista as histórias e eu já volto. O que aconteceu? O que mudou? Pastor, a gente vinha na igreja, a gente fazia as correntes, mas a gente nunca levou muito a sério o congresso. A gente vinha, parava. A gente tinha uma vida acomodada, a gente tinha uma vida boa, a gente comia bem, a gente se vestia bem, tinha carro, tinha moto, só que era uma vida acomodada. 5 anos, mais ou menos, a gente ficou acomodado com a nossa vida estabilizada. Até que, começando a fazer o pacto, a gente veio, fez o pacto com Deus, pegamos uma aliança e falamos, não, agora vai ser sério, a gente vai pro tudo ou nada, a gente vai pro altar. A gente vinha aqui, eu pedia para Deus, meu Deus, muda primeiro a minha mente, porque para mim mudar a minha condição, hoje, para mim fazer a mais, primeiro eu tenho que mudar a minha mente. Se for igual, vai ser a mesma vida acomodada para sempre. Eu vindo nas segunda-feiras, Deus deu uma direção para a gente, abriu a nossa visão e aí a nossa condição começou a mudar. A gente, há 2 semanas atrás, a gente comprou um carro zero, elétrico, que hoje em dia na nossa cidade é difícil de ver alguém com um carro desse tipo. E tudo mudou na nossa vida. A gente pediu a direção para Deus, Deus deu ideia. A gente falou assim, então agora vamos provar o Deus. Esse carro, aos olhos humanos, aos nossos olhos, a gente não ia ter condição de comprar. A gente pensava que, não, primeiro eu tenho que estar ganhando muito dinheiro para poder, assim, comprar um carro à altura. Mas foi aí onde a gente provou Deus. A gente falou, meu Deus, nos dá uma ideia, nos dá uma direção. A gente fez um propósito com Deus, sozinho, sem ninguém falar, sem nada, fora de campanha nenhuma. Deus deu essa ideia para a gente. A gente vai ir na concessionária e a gente vai determinar que esse carro a gente vai comprar. Sem condição alguma, sem forma alguma de conseguir comprar. Deus, na primeira vez a gente foi, na segunda vez a gente foi, Deus deu uma ideia para a gente conversou, é isso, vamos para o tudo ou nada. E nós conversando, nós pensamos assim, Deus nunca vai desamparar aquele que, baseado na palavra dele, a gente se submeter à vontade dele, ele vai nos desamparar. Nunca houve nem haverá. Se a gente crer, obedecer aquilo que está escrito, Deus vai prover, a gente vai colocar o nosso pé, ele vai ter que colocar o chão. Então, na segunda vez, nós pensamos assim, agimos a nossa fé, na terceira a gente marcou o test drive e já conseguimos fechar. E a gente não imaginava que a gente ia conseguir, porque antes da gente fazer o propósito, né? Porque a gente tinha a visão que primeiro a gente tinha que ter uma oportunidade muito boa, uma oportunidade que ia aumentar a nossa renda para ir conseguir conquistar coisas maiores. Mas através da fé, Deus deu uma direção de como fazer para conquistar, dentro das condições que a gente tinha, coisas muito maiores. E hoje o carro que a gente tem, ele vale mais de 5 vezes mais do que a gente tinha antes. E nada se compara com a riqueza da salvação. Não tem nem como comparar. Uma coisa é algo muito fútil, assim. É uma coisa que vem e vai. E a salvação é o nosso principal bem. Muito mais vai vir. Deus abençoe. Qual o nome da senhora? Andréia Silvi. Dona Andréia, qual foi o resultado alcançado às segundas-feiras? Pastor, como a maioria das pessoas chegam, né, aqui nesse altar, com a vida destruída, comigo não foi diferente. Há anos atrás eu cheguei aqui, catando papelão na rua, papeleira no centro de Florianópolis, como todo mundo conhece, Felipe Schmidt, 7 de setembro, Conselheiro Mafra ali, eu catava papelão todas as tardes, né? Eu nunca tive um carro, eu nunca tive uma casa, eu empurrava carrinho, né? Então eu vivi por um bom tempo nessa situação, até conhecer esse altar, né? Onde que aí a minha vida mudou da água para o vinho verdadeiramente. Eu comecei a obedecer, logo já me interessei a vir para o pacto, né? Da segunda-feira, comecei a dar ouvido, a obedecer o dízimo, ofertas, sacrifício, nunca fugindo de nada. E Deus foi me dando gradativamente tudo, né? Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Eu tenho uma casa muito boa. Hoje eu fiz de uma casa, da minha casa, uma república. Eu tenho kitnets alugada, eu tenho loja, eu tenho salão, eu tenho estética,
tudo para a honra e glória do meu Senhor. Nunca fugindo de nada, sempre a obediência é o segredo de tudo, e assim eu estou firme. Isso que eu ia perguntar, a obediência é o segredo. Quer dizer, a sua vida antes e a sua vida hoje foi uma verdadeira transformação, não foi uma melhora, foi uma transformação que Deus fez, né? Sim, eu passava antigamente era aqui na 184, né? Eu não conseguia ver Jesus Cristo é o Senhor, eu vomitava, né? Trabalho de bruxaria feito, né? Que eu fui casado com uma pessoa que serviu os encostos. Então eu cheguei aqui com 45 quilos e preta do sol, preta. Não sei se algumas pessoas da época me lembram, eu era preta do sol de tanto carregar papelão na rua. Eu fazia fardo, amassava com o pé, amarrava com arame e carregava aqueles caminhões 11, 13. É assim que eu cheguei. Uma vida sofrida. Uma vida sofrida, passando fome, necessidade, sem nada mesmo. E hoje o que falta? Nada. Amém. Bem forte para o nosso Deus. Tudo que a senhora, o Senhor, você que está me assistindo, vê de sofrimento nessa terra, isso não vem de Deus. Deus planejou para o ser humano o melhor. Inclusive, na criação, Ele fez primeiro um jardim, para depois criar o homem, a sua imagem e semelhança. Mas, infelizmente, o homem é mau. O ser humano ele já nasce com um defeito de fábrica. Ganância, orgulho, prepotência, cobiça. O ser humano mata para tomar o celular do outro. O ser humano é capaz de matar para poder ficar com a herança do outro. O ser humano é capaz de chorar e ajudar também, estender as mãos para um sofrido. E ao mesmo tempo que toma essa atitude, toma a atitude de matar e enterrar dentro de casa. E ficar ali, vivendo com a roupa, vivendo com o carro do outro, com os cartões do outro, como se fosse aquela pessoa. A Bíblia fala, meu amigo, que o mal veio para roubar, veio para matar e para destruir. Como que você vai viver nesse mundo se você não tiver uma proteção divina? Você não sabe quando você sai da sua casa quem já está te observando, quem já está planejando algo contra você. Eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas agora que você trabalha num lugar onde as pessoas dão risada para você, conversam com você, falam com você e já estão com as mãos seguras no tapete para puxar. Como se livrar disso? Você precisa de Deus. Quando você sai da sua casa, quando você sai do seu local de trabalho e você vem aqui segunda-feira em busca de uma resposta, em busca de uma bênção na sua vida financeira. E a reunião não só se fala de vida financeira. Vai ter um momento em que você vai sentar e você vai cuidar da sua alma, da sua vida. Fizemos na última segunda-feira um clamor. Mais de 15 pastores oraram por todos que estiveram aqui. Vamos vencer. Esse ano não termina sem a nossa vitória. Vamos a uma mensagem e eu já volto. Apenas uma atitude para mudar de vida. Não tem desculpas. Basta querer. Não tem tempo pela manhã? Então pode ser à tarde. Caso seja tudo muito corrido, ainda tem a noite. As palestras que ensinam a prosperar com Deus acontecem em 3 turnos em um único dia, em 5 horários diferentes, para trazer resultados incríveis e jamais conquistados na vida financeira. 1 hora do seu dia dedicada a ensinamentos valiosos é suficiente para fazer a diferença. O objetivo dessa reunião é fazer de você uma pessoa abençoada, é fazer você ter sem se perder, é fazer você tirar da sua cabeça o desejo ardente de ostentar. E se você parar para pensar e você tem o Espírito Santo, você entende que você precisa de pouco para ser feliz. Você precisa da bênção de Deus. Nas vendas, na carreira, ter aquela promoção no trabalho, um emprego novo ou uma ideia nova para o próprio negócio. Na maior palestra de prosperidade de Santa Catarina, na Catedral da Fé.
Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. A sua história de vida pode mudar se tão somente você tomar uma decisão de começar a buscar a Deus. O 011-3573-3500 é o nosso SOS à sua disposição e o 011-3573-3510 é o SOS da prosperidade com Deus. E não espera nem segunda-feira. Hoje nós estamos de plantão aqui nessa sexta-feira para abençoar a sua vida. Você que está sofrendo, você que está passando por lutas, você vai chegar aqui hoje, nós vamos te atender, vamos orar por você. Essa angústia vai sair, esse peso vai sair e você vai dar a volta por cima. Vamos agora a uma história maravilhosa. Você que diz assim, pastor, eu quero me separar, eu quero me divorciar, eu quero desistir do meu casamento. A história desse rapaz mostra para mim e para você o quanto nós precisamos estar conectados com Deus para evitar o pior para a nossa família. Seu nome? Francisco. Como é que era a sua situação, Francisco? Minha vida era bem complicada, assim. Com 7 anos, meus pais se separaram e eu fui morar na Paraíba. Aí eu saí, eu tinha um conforto de vida aqui em São Paulo, né? E fui morar lá no interior do interior da Paraíba, onde não tinha energia, não tinha saneamento básico, não tinha banheiro. Ou seja, uma vida totalmente diferente da que eu vivia aqui. Então eu lembro assim que passava momentos, às vezes, de seca, que eu tinha que comer farinha com água, com sal, com açúcar, coisas assim. Feijão com manga. Então, assim eu vivi lá um tempo, 9 anos assim, dessa forma. Aí eu vim para São Paulo com 16 anos. Achando, meu pai ficou aqui, né? Aí eu vim morar com ele, achando que aqui ia ser melhor, eu consegui mandar dinheiro para minha mãe. Aí chegando aqui, a minha vida que foi mais complicada ainda, porque aí eu comecei a brigar com meu pai, assim já começou a passar pensamento de matar ele, e não conseguia trabalho para mandar dinheiro para minha mãe. Aí começou a vir os pensamentos de suicídio, querer se jogar na frente de carro. Às vezes eu passava na rua sem olhar para os lados para ver se um carro me pegava. E aí chegando no congresso, né, assim, voltando um pouquinho antes, né? Então eu lembro também assim que eu fui morar numa comunidade com meu pai e lá foi despejado, né? E a gente foi morar depois num barraco 4x4. Tinha ele, tinha minha madrasta, um irmão e uma irmã. Era 5 pessoas num cômodo, um barraco mais ou menos 4x4. E assim foi a minha vida até chegar aqui no congresso, né? Uma vida totalmente destruída. Só que nesse período que eu estava começando, já em 99, eu me casei. Isso antes um pouquinho do congresso, me casei, não tinha condição nenhuma para dar o melhor para minha esposa, para comer, para vestir. Fui morar num cômodo, né, que a minha sogra emprestou, era um cômodo e um banheiro. Não tinha condição de comer uma pizza num sábado, porque geralmente é o dia que a gente para comer alguma coisa especial assim. Então, eu não tinha condição de viajar. Na lua de mel, eu nem viajei, porque não tinha condição. Então, chegando no congresso, aí me foi aberta a visão, porque até então eu não tinha visão para crescer, para prosperar, e eu comecei a colocar em prática tudo aquilo que era ensinado no congresso. Então, tudo aquilo que era passado aqui, eu colocava em prática. Então, eu lembro que logo no começo eu arrumei um trabalho, e nesse trabalho eu comecei a dar o melhor lá. Então, eu ia trabalhar, eu dava o meu melhor, não ficava fazendo hora no banheiro, tudo aquilo que o meu patrão pedia, eu fazia. E assim eu fui crescendo dentro dessa empresa, fui conquistando novos patamares. Eu lembro que eu cheguei a ganhar dentro dessa empresa 50 salários mínimos. E então, me veio a visão de abrir a minha própria empresa. E aí eu coloquei em prática. Eu lembro que eu comecei, a gente não tinha condição a princípio, porque tudo que eu tinha eu fui para o altar. E aí eu comecei, eu e minha esposa. E nós começamos a prosperar. É uma empresa de manutenção de equipamentos na área de segurança eletrônica. Aí começou, um cliente, 2, 10, 20, 30. Então, hoje nós temos mais de 2.000 clientes, atendemos em todo o território nacional, nos 27 estados, né, com o Distrito Federal. Temos uma vida totalmente transformada. Hoje eu tenho um apartamento no centro da cidade, minha esposa tem um carro dela, eu tenho o meu, para a gente poder andar, já viajei para fora do país. E sendo sempre fiel a Deus. Tenho uma filha de 20 anos, ela sempre estudou em escola particular. Por exemplo, veio a pandemia, nós passamos por essa pandemia, foi a época que eu consegui
quitar todas as contas não dívidas, né? Que a gente tinha comprado apartamento, os compromissos, né? Tinha comprado apartamento financiado, quitei, carros, tudo. Hoje eu tenho um carro do ano, minha esposa também tem um carro do ano. Nós vivemos uma vida totalmente transformada. Eu posso viajar, comer o melhor, vestir o melhor. Isso é bacana, é importante, né? Que a gente fala que é a prosperidade. Mas o mais importante é a vida que eu tenho com Deus, é o Espírito Santo, é a certeza da salvação. Eu não tenho mais o desejo de suicídio, ao contrário, se for para viver é para ganhar almas, é para glorificar o nome dEle. Então, assim, hoje eu tenho uma vida totalmente transformada, eu tenho paz, eu durmo, e Deus tem abençoado em tudo. Você atribui isso à sua aliança com Deus que você fez e o recebimento do Espírito Santo? Sim, Senhor. É a minha base, né? O Espírito Santo é que me guia, que me dá direção, é que me orienta, e eu coloco em prática. E aí tudo tem dado certo, porque eu tenho seguido a direção de Deus. Vai dar mais ainda. Deus abençoe. Inadimplência em São Paulo supera a média Quase nacional. 70% dos lares terminaram. Brasileiros estão cada vez mais endividados com juros do cartão. 30% dos endividados sofrem com Bancos crescem, mas enfrentam inadimplência. O cenário é crítico. O número de inadimplentes aumenta cada dia que passa. Para muitos especialistas no assunto, uma simples reeducação financeira é capaz de reverter esse quadro desesperador. Já se tornou algo corriqueiro encontrar livros motivacionais e cursos ensinando as chamadas fórmulas do sucesso e os passos para se alcançar uma vida próspera e estável. Contudo, o que fazer quando se aplicou todas essas dicas e mesmo com muito trabalho e organização, ainda assim, as dívidas parecem ser um problema insolucionável? Nesta segunda-feira estaremos realizando uma oração poderosa para abrir todos os seus caminhos. Traga escrito numa folha de papel o valor das suas dívidas e venha nesta segunda-feira buscar de Deus a saída para a sua vida financeira. Na maior palestra de prosperidade do mundo. Segunda-feira, a primeira reunião do dia, eu estou às 7 da manhã, depois vem o pastor Renato às 10, o pastor Jonathan ao meio-dia e às 15 horas, volta o pastor Renato às 18 e eu encerro às 19h30. Com o clamor aí com os pastores, toda a nossa equipe de fé, vamos atender você que precisa, você que quer uma oração, você que diz assim, olha pastor, eu preciso de uma visita, no meu local de trabalho, toda semana nós estamos indo fazer visita, abençoar o comércio da pessoa, abençoar o local de trabalho. Nós entramos em comércio muitas vezes que só de pisar a gente percebe um ambiente negativo, carregado, um ambiente de disputa. E a disputa é entre si, é entre pessoas. É um querendo ser melhor do que o outro, não é pela empresa. Quantas vezes nós fazemos oração dentro de uma empresa e o funcionário procura dizendo assim, olha o que eu estava precisando. Pessoal, por favor, você que está acompanhando o programa agora, entenda uma coisa, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão endividadas, a pessoa já sai de casa mal, já sai de casa angustiada de não poder dar o melhor para o seu filho, para a sua família. As pessoas estão desesperadas. Há pessoas me assistindo agora, nesse exato momento, que tem passado sim pela sua cabeça em tirar a sua própria vida. E vai resolver o quê? Nada. Você vai sofrer eternamente com o mal. Não vem aqui lutar. Você vai dar a volta por cima e nem espera chegar a segunda. Vem hoje ainda. Deus te abençoe. Nós te aguardamos aqui.